E aí, pessoal, beleza? Eu sou Igor, professor da residência pedagógica, E eu sou Kênia, professora da residência pedagógica também. e hoje a gente veio aqui para vocês trazer um assunto bem legal nesse curto vídeo. A gente vai trabalhar um pouquinho de pronúncia dos verbos irregulares e regulares no passado em inglês. Vocês já viram a parte 1 com o professor Luiz, e hoje vocês irão ver um pouquinho de pronúncia com a gente. Não é, Kênia? Isso mesmo. Então vamos lá? Mas antes de falar das pronúncias, a gente precisa lembrar um pouquinho o que é o Simple Past, ok? Então, quando a gente fala de Simple Past, a gente está falando de um tempo verbal que aconteceu, é claro, no passado. Ou seja, é uma ação que começou e que já terminou. Não tem conexão com o presente. Então, por exemplo, ontem eu almocei ao meio-dia. Ou seja, foi uma ação que começou ontem e terminou ontem, está no passado. E aí nós temos o verbo que é almoçar. Então, eu almocei, está no passado. Então, basicamente, esse é o conceito do simple past. E aí essa frase em inglês ficaria I had lunch at noon yesterday. Yeah? Exactly. Uma coisa que é importante do Simple Past é que muitas vezes a gente vai encontrar uma expressão de tempo, como yesterday, 2 days ago, 3 weeks ago. Então o Simple Past sempre vai definir quando é que aconteceu. Exato. Kenya, e para falar de Simple Past, a gente precisa da pronúncia dos verbos regulares e irregulares no passado, né, no Simple Past. A gente precisa também entender agora o que são voiced and unvoiced sounds. Exactly. Então, primeiro, falamos com som ou sem som. Então, a gente tem o voiced sound, certo? Mas o que isso significa? Todos os sons não têm sons? Bem, a gente vai ter vibrações nas cordas vocais. Então, os voiced sounds são essas palavras, não, essas letras, consoantes, na maioria dos casos, que vibram. Então, se você colocar a mão na garganta, por exemplo, a gente tem o D aqui, e você falar D ou D em inglês, você vai ouvir a sua garganta vibrando, as suas cordas vocais vibrando. Isso representa os voiced sounds. Exatamente. E aí a gente vai ter também os unvoiced sounds, que são they are sounds which not produce vibration in a vocal cords. Enquanto no voiced, se a gente colocar a mão, a gente vai sentir uma vibração nas cordas, como por exemplo, D. E unvoiced, a gente não vai ter essa vibração. Todo mundo coloca a mão no pescoço e fala, ó. A gente não sente essa vibração nas cordas vocais. Beleza? Igor, e por que a gente tem que entender isso agora? Isso vai ser crucial para a gente poder entender a pronúncia daquele ED no final dos verbos no passado. Beleza? Então, como assim? A pronúncia dos verbos regulares, regular verbs pronunciation. Os regular verbs são aqueles que na maioria das vezes eles vão terminar com o final ED, D ou ED, certo? Nisso, para eu poder pronunciar essa partícula que eu adicionei ao verbo, eu vou precisar saber se o verbo na sua forma original, ela vai terminar com a pronúncia voiced or unvoiced, produzindo ou não som nas cordas vocais. Por exemplo, nós temos aqui o verbo talk. Talk. Let's go, everybody. Pronounce it me. Talk. Talk. Essa última letra, ela produz vibração? Talk. No. So, in simple past, a gente vai juntar, a gente vai pronunciar t or d para esse final, certo? Então, se nós temos um som unvoiced, talk, no simple past a gente vai pronunciar como talked, talked. A gente vai pronunciar o t or d. D para aquele que for voiced and t. Esse ED vai ter a pronúncia de t para aquele que for unvoiced. Por exemplo, dance. Dance. Not dancey, it's dance. Do not pronounce danced. Numa frase ficaria she danced yesterday. Danced. Então esse ED vai ter um som de T nessas palavras. Outro exemplo.
love, love, loved, loved. Nesse caso, vai ter uma pronúncia de d. Não vai ser o ed, vai ser o d. Loved. Outro exemplo eu vou ter, ó. Paint. Eita, Igor, mas agora se terminou em T, como é que a gente vai pronunciar? Se terminou em T, aí vai ser caso à parte. A gente não pronuncia com t, d, numa regra geral, mas se a palavra terminar em t or d, a gente não vai pronunciar só t or d. Aí a gente vai pronunciar o ed. Por exemplo, painted, painted, ted, ted, painted. Um exemplo disso também nós temos add. Se terminou em D, nós vamos ter added, added. She painted the house. She added my name in the list. E o outro verbo nós temos leave. Pronounce it me. Leave. Leaved. 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 A gente só vai pronunciar o ed nos casos de palavras terminadas em t or d, ok? Paint, add, nós pronunciamos ed. Nos outros casos, se o som for unvoiced, pronunciamos t, no caso de talked. Se a palavra terminar com som vibrante, voiced, nós vamos pronunciar com d. Por exemplo, leaved. Ok? É contigo, Kênia. Pronto, a gente falou agora, Igor falou para vocês sobre os verbos regulares, sobre a regrinha do voiced e do unvoiced. E aí a gente vem para os verbos irregulares, que pode ser uma dor de cabeça, porque ao contrário dos regulares, não tem uma regra de como transformar os verbos no passado. Então, toda vez que você for olhar na listinha lá dos verbos, eles vão estar muito diferentes do original ou muito parecidos. Não existe uma regra para seguir esses verbos, certo? E também tem a questão da pronúncia, porque tem dois motivos. Como a gente tem aqui by. O passado de by vai ser um pouco diferente da forma final, digamos assim, isso. Então, você vai ver by e olhar para o passado, nossa, como é diferente. E como pronuncia isso? Porque também o som vai ser diferente da escrita. Porque estamos falando aqui da língua inglesa, não é mesmo? Então, buy, o verbo comprar, em vez de ficar buyed, seria incorreto por ser um verbo irregular, fica bought. Bought. Então, se vocês prestarem atenção, o bought, a gente está escutando o som do B, do O e do T. Mas ainda tem outras letras na palavra, certo? Porém, isso no inglês a gente vai aprender não só lendo, mas também ouvindo e praticando. Buy, comprar. Bought, comprei. I bought a new house. Eu comprei uma casa nova, certo? E aqui o segundo verbo que nós temos de exemplo é o bring. Então, bring, o passado de bring fica muito parecido com o passado de comprar, certo? Você percebe aí que a única diferença é o R ali no meio. Então, bring no passado vai ficar brought. Brought. A única diferença vai ser o R. Tanto que até pode ouvir a confusão, como você estiver falando, falar bought em vez de brought. Mas lembre que buy, o passado é bought, e o passado de bring, trazer, é brought. Com R, brought. Ok? So, um exemplo. She brought pizza to the party. Ela trouxe pizza para a festa. Certo? Read. Aqui, diferentemente do buy e do bring, o passado dele é escrito da mesma forma que é escrito no infinitivo ou no presente. O que vai mudar é a pronúncia. Então, leiam comigo. O presente fica read e o passado fica read. O som fica mais aberto. Read. So, last week I read the new book I bought. Então, é uma questão de prática e de você vai repetindo, você vai treinando para você pegar esse jeito. Então, read fica read. Pode passar. Então, aí nós temos a imagem da foto que está representando catch. Catch, pegar, ok? No passado, ele vai ficar caught. Então, pegando
essa foto como exemplo. The boy caught the ball. Então, caught. E por último, think. Um pilãozinho aí. Eu acho que eu tive muita dificuldade para aprender essa palavra quando estava aprendendo inglês. Think, pensar. Então, essa história do TH. Qual é o som do TH? É T ou é F? Nenhum dos dois. Então, é um som próprio da língua inglesa. E eu aprendi, não sei se tu aprendeu assim, Igor, mas a minha professora sempre falava, coloca a língua entre os dentes para pronunciar isso. Então, vocês vão ter que colocar a língua assim. Tá, 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 tá. Esse som, basicamente. Thought. Esse vai ser o passado do verbo pensar ou achar. I think, I thought. Então, é questão de prática mesmo. Se não conseguir pronunciar agora, não se preocupem. Com o tempo, pronunciando, praticando, vocês conseguem. Então, I thought you were coming here at 7 p.m. Eu pensei que você estava vindo para cá às 7 da noite, certo? Então, vamos reler esses verbos juntos. Então, buy, comprar, fica bought. O verbo bring no passado fica brought, com R. O verbo read, ler, fica read. O verbo catch, de pegar, fica caught. E o verbo think, pensar ou achar, fica thought. Exatamente, Kenia. Então, essa foi a nossa aula sobre pronunciation, a pronúncia dos verbos regulares e irregulares no passado em inglês. Eu espero que vocês tenham gostado. E você, Kenia? Eu amei. E é claro, a gente vai deixar uma lista de verbos aqui embaixo de regulares e irregulares, porque vocês querem acessar, dar uma olhadinha neles. Vocês podem apenas clicar nesse link. E vocês podem treinar a pronúncia, pessoal. Vocês fiquem treinando. Aquilo que a gente falou, do voiced and unvoiced, é bem simples. A gente coloca a mãozinha na garganta e a gente vai sempre treinando, certo? Para saber como é a pronúncia de cada um. Com o tempo a gente vai acostumando e vai aprendendo bem melhor a pronúncia. Combinado? Thank you, guys. Thank you, guys. Bye bye. See you then.